Olá a todos vós, eu sou o William e vim dessa resolver fazer um vídeo na vertical. Este vídeo não tem assunto, não é relacionado ao assunto dos meus livros, mas sim a métodos de estudo. Basicamente, vós podeis ver como os livros estão dispostos no chão, basicamente. O que eu quero dizer, assim, este basicamente é um método de estudo que eu utilizava na época da faculdade. Vamos dizer que eu tivesse 4 provas para estudar, sendo tributário na segunda, processo penal tributário e processo penal na segunda e civil e penal. Vamos mudar o assunto. Se fosse só uma por dia, tributário na segunda, processo penal na terça e civil e penal na quarta. Basicamente, eu estudaria primeiro para a última prova e deixaria por último para estudar para a primeira prova. É um método bastante interessante. E muitas pessoas perguntaram por que eu estudava só pelo Código Civil separado, pelo sinopse jurídica e pelo como se preparar para a OAB. Basicamente, era pelo simples fato que eu não estudava como as outras pessoas, assim, lendo o livro. Eu estudava basicamente desta forma aqui. Então, como eu estudaria primeiro para penal e civil, então eu começaria assim, estudando basicamente deste jeito aqui. Furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. O núcleo do tipo do furto é o verbo subtrair, que abrange duas hipóteses. O núcleo do tipo do furto é o verbo subtrair, que abrange duas hipóteses. Furto, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. O núcleo do tipo do furto é o verbo subtrair. Furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. O núcleo do tipo do furto é o verbo subtrair, que abrange duas hipóteses. A primeira ocorre quando o agente sem autorização. Furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. O núcleo do tipo do furto é o verbo subtrair, que abrange duas hipóteses. A primeira ocorre quando o agente sem autorização. E depois eu fechava o livro e faria assim. Furto, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Aí eu verificava que eu não tinha memorizado a outra parte. O núcleo do tipo do furto é o verbo subtrair, que abrange duas hipóteses. O núcleo do tipo do furto é o verbo subtrair, que abrange duas hipóteses. Aí eu errava de novo, então eu continuo combinado. O núcleo do tipo do furto é o verbo subtrair, que abrange duas hipóteses. O núcleo do tipo do furto é o verbo subtrair, que abrange duas hipóteses. Furto, subtrair para si ou para outro. Coisa alheia móvel. O núcleo do tipo é o verbo subtrair, que abrange duas hipóteses. Vós podeis perceber que eu estou saindo em acordo do vídeo, é basicamente porque eu ficava falando, andando com o livro. Aí a partir do momento que eu decorava, eu já ia abrangendo. Subtrair para si, furto, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. O núcleo do tipo do furto é o verbo subtrair, que abrange duas hipóteses. A primeira ocorre, e por aí isso eu ia fazendo nos dias normais. Basicamente, esse seria o estudo do dia normal. O estudo do dia de perto da prova seria basicamente, eu focaria neste quadrozinho, que tem um resumo, e ao mesmo tempo tentaria lembrar do estudo, porque esse era o estudo de todos os dias. Estudar a matéria passada e a matéria posterior, né? Estelionato, patrimônio e aposta. Não vamos falar do furto mesmo, porque é o que eu estava lembrando. Para não confundir, né? Basicamente. Vamos aqui. Tá aqui. Furto simples. Objetividade jurídica, propriedade e aposta. Tipo objetivo, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. A subtração pode ocorrer quando o próprio agente se aposta das coisas alheias ou quando recebe uma aposta vigiada. Basicamente assim. E depois que aqui outra coisa também ajudava. Basicamente, eu escolhi os livros finos não só pelo preço, que eram mais baratos, que eu já comprava no sebo também para ficar mais barato ainda, ou pelo Mercado Livre, mas também pelo peso do livro para carregar, né? Basicamente. Internação irregular em estabelecimento psiquiátrico. Receber estabelecimento psiquiátrico, tender a internar, sem as formalidades legais, pessoa apresentada como doente mental. Basicamente, o direito ele tem essa norma culta, bem formal, fica fácil para memorizar as palavras, porque é tipo a linguagem poética, linguagem de tudo, fica basicamente fácil. Então, depois que eu estudaria o penal, basicamente eu estudaria o civil. E o direito civil é bastante legal esses códigos que os deputados davam, porque ficava um livro pequeno ao invés de um vade-mecum, né? O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. O contrato preliminar. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Do contrato preliminar. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos do contrato a ser celebrado. Ou seja, eu já falei assim, o contrato preliminar, exceto quanto à forma,
deve conter todos os requisitos essenciais do contrato a ser celebrado. Do contrato preliminar. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais do contrato a ser celebrado. Ou seja, em menos de 2 minutos eu já decorei o artigo. Por quê? Por causa das vírgulas e por causa da norma culta. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos do contrato a ser celebrado. Basicamente, pegando outro aqui, pequeno, né? Se a pessoa nomeada é incapaz ou insolvente no momento da nomeação, esse aqui é um pouco grande. Se a pessoa nomeada é incapaz ou insolvente no momento da nomeação, se a pessoa nomeada é incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato poderá ser defeito entre os contratantes ordinários. O contrato poderá ser defeito entre os contratantes ordinários, você tem que dividir em duas partes. Se a pessoa nomeada é incapaz ou insolvente na data da nomeação, o contrato poderá ser defeito entre os seus contratantes ordinários. Basicamente, isso aqui é do contrato que a pessoa vai declarar. Então, basicamente, eu focava como o direito usa a norma culta, e é por isso que eu defendo tanto a norma culta, porque ela fica mais fácil de memorizar, de decorar, é muito simples, porque o português foi construído em linguagem poética, assim, para memorização. Este aqui seria para a segunda fase da OAB, o resumão, que tem as peças. Então eu falo assim: excelentíssimo senhor doutor delegado de polícia titular do Distrito Policial da Comarca de nome de representante, qualificação, por seu advogado, infracionado, documento de procuração de poder especial, bem respeitosamente, tá bom? Não, esse aqui vamos pegar o mais fácil. O mais facinho aqui. Pronto, aqui foi a peça da minha OAB. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de. Ou, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Seção Judiciária de. Ou seja, eu decorava os dois, porque um é federal e outro é estadual, basicamente. Processo número. Espaço já qualificado nos autos da ação penal e epílogo que lhe move a justiça pública. Basicamente eu decorava isso aqui e isso já ganha vários pontos lá na OAB, a ponto da estrutura, né? Basicamente. Então, seria outra prova do processo penal. Basicamente, isso era na semana de prova. Então, eu estudava de trás para frente, porque de modo que sempre a prova, primeira prova, se tivesse um estudo recente. É uma tática, né? Basicamente. Né? Aqui, né? Este também é bastante esquematizado. Imunidade diplomática. A imunidade diplomática é aplicada a qualquer delito praticado por agente diplomático. A imunidade diplomática é aplicada a qualquer delito praticado por agente diplomático. Basicamente, se a pessoa for pegar o livro de doutrina, a pessoa não vai poder fazer isso, porque ele vai te explicar até tu entender. E vai ficar, aí muitas vezes ele não vai usar uma linguagem assim fácil de memorização, porque ele vai querer que tu estude, interprete e entenda. Já este aqui, basicamente é como se fosse estiver lendo poesia, então a pessoa lê e já memoriza bem facinho, principalmente os artigos da lei, dos códigos. Vou pegar outro aqui, por exemplo. É admissível na transação a pena convencional. É admissível na transação a pena convencional. Peguei um aleatório aqui. É admissível na transação a pena condicional, certo? Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Pronto, peguei outro aqui. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Ou seja, a norma culta facilita isso. Ou seja, aí torna... Qual é o problema de fazer assim? Eu vou dizer no final do vídeo. Então, vamos dizer que eu tenho estudado civil, né? Já bagunçou, mas basicamente eu vou já entender isso aqui, né? Agora, tributário também, que seria a primeira prova que eu deixaria por último. Mas é que eu estou mostrando basicamente um estudo de todo dia, que eu chegava em casa todo dia e andando assim. Por isso que eu não podia pegar o livro grande, porque eu tinha que andar e também não ia funcionar, né? O método. Tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Basicamente, ele colocava aqui no livro em destaque esse artigozinho. E eu deixava para me preocupar com o que é que significava isso depois de eu ter decorado, porque basicamente, uma vez que memoriza, já fica mais fácil de ter a explicação. E aqui é o conceito de tributo. Prestação pecuniária, prestação em dinheiro. Compulsória, ou seja, que deve ser paga. Em moeda que o valor se possa exprimir, ou seja, em dinheiro, né? Ou alguma coisa que vale dinheiro. Que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, não pode ser uma pena, né? Não pode ser, ou seja, não pode ser uma multa, né? Instituída em lei, ou seja, deve ser legalizado, não pode ser em decreto, nem coisa, né? E cobrado, aliás, decreto não tenho toda certeza, que às vezes eles usam a lei no sentido amplo, né? E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Atividade administrativa é a atividade do poder administrativo e vinculado, ou seja, que não é discricionário, ou seja, deve estar plenamente escrito. Basicamente, essa explicação a gente vai explicar aqui depois. Mas uma vez tu já decorado isso, aqui vai ter todo explicado partezinha aqui, olha. O que é a prestação pecuniária compulsória, que não constitua sanção de ato ilícito, aí prestação instituída em lei. E basicamente, quando for ler a explicação,
a parte decorada já vai fazer associação cerebral e basicamente não vai precisar realmente decorar o que é cada uma dessas coisas, porque a parte do aprendizado já vai ser associada porque vai ter o artigo decorado. E caso tu esqueça de explicação, é só tu copiar o decorado, basicamente assim. Esse artigo de tributo eu havia esquecido, mas agora eu já lembrei de novo. O que é tributo? É toda prestação pecuniária, compulsória em moeda, cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aí repetir de novo, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda, cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída com atividade administrativa plenamente vinculada. Aí depois, aí prestação pecuniária, aí eu explicaria normal, sem precisar falar decorada. A prestação pecuniária é uma prestação financeira, né? Pecúnia, de dinheiro. E prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor se possa imprimir. Compulsória, ou seja, que a pessoa deve pagar, isso não é facultativo. Em moeda, ou seja, moeda nacional, dinheiro, o valor possa exprimir, uma coisa pode ser transformada em dinheiro. Que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, não pode ser uma pena de um crime, tem a pena de multa, né? Ou assim, né? E instituída em lei, ou seja, ela deve ter a previsão legal, ninguém pode fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, é o princípio da legalidade. Que não, agora já foi a explicação atrapalhada, por isso que eu também decorava a explicação. Tributo pela prestação pecuniária compulsória moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobramento de atividade plenamente vinculada. Ou seja, atividade administrativa vinculada, é ao contrário de discricionário. Discricionário é aquela que é competência, finalidade, forma, motivo e objeto, né? Basicamente, dois desses elementos são discricionários, ou seja, os três sempre eles são vinculados. Aí diz discricionário quando pode mudar os dois, basicamente isso. Então, este método aqui é muito bom, vai garantir boas notas na faculdade, só que tem um problema muito grave que eu descobri depois. Que eu usava este método aqui combinado com um método por exemplo, de chamar. Porque este método decorado é basicamente um método que demora muito tempo, você teria estudar todo dia, para depois, quando fosse a matéria grande, eu não perder tanto tempo fazendo as coisas, eu já ia só chamar o decorado. Basicamente isso seria o método. Basicamente eu precisaria o método para questões. Como é que decora as questões? É basicamente tu decorar uma parte do conteúdo e essa parte é o que vai chamar o resto que está só aprendido. Ou seja, tu decora uma parte, quando tu vê essa parte com essas palavras, vai chamar. Basicamente isso é ótimo para aquelas pessoas que trocam as palavras. Simples. E o problema disso daqui, basicamente, em questões, como é que faz? Principalmente tu faz, se não tiver resposta, tu tenta resolver. Mas se tiver resposta, tu olha logo a resposta e comentário, que aí tu já vai memorizar. Porque uma vez que... E lembra, sempre que tiver alguma marcação no papel, marca sempre a resposta que é para marcar. Não fica marcando o erro nas outras, porque isso vai confundir na hora que for visualizar a foto. Isso mesmo, visualizar a foto do material de estudo. Porque memorização aqui é foto e áudio, basicamente. Qual o problema deste método aqui? Por que ele é tão eficiente? Primeiro, esse livro aqui era barato, R$30, foi para 27 depois, não está saindo. E este aqui era basicamente R$30, subiu para 40, hoje para 70, mas este aqui também era barato, R$15, e isto aqui era de graça, basicamente. E este método, quando a pessoa fala andando, este método faz o cérebro funcionar mais rápido, acelera o cérebro e faz com que ele memorize mais. É por isso que eu também tinha facilidade com apresentações. Eu costumava apresentar andando também. Ou então, eu apresentava... Falha deste método. Primeiro, tem que fazer separar vários gatilhos. Para cada alguém te interrompa, tu não tem que voltar do começo. Voltar da outra parte que começa. Da outra parte, você vai... Por isso que se quebra a frase. Outra coisa, a frase deve ser quebrada em uma que possa ser memorizada simples. E terceiro, este método aqui só funciona para direito. Ou então para alguma coisa formal. Porque... se tiver alguma coisa na fala popular, o cérebro vai recusar, não vai decorar, por causa que não vai estar estruturada com as pontuações, vírgulas e as conjugações facilitais. Mas o problema deste não é isso, é porque o direito multa, né? E uma vez que o teu cérebro memoriza isso, mesmo que ele esqueça, ele vai para o arquivo do cérebro, e quando começar a ouvir, por exemplo, eu tinha esquecido o conceito de tributo, agora eu já memei porque eu estou fazendo esse vídeo. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei e cobrar mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Qual é o problema disso? É muito simples. Se mudar o conceito de tributo, eu nem sei se mudou da minha época, não vai conseguir. O cérebro vai rejeitar, porque vai chocar com o outro. Mesmo que tenha esquecido, quando tiver a coisa diferente, o cérebro vai rejeitar a resposta.
Porque quando coloca nessa parte do cérebro, que eu digo que é o subconsciente, ou seja, ele vai ficar imutável. É a parte do cérebro do conhecimento imutável. E como o direito muda, isso vai ser um perigo, porque mudou o CPC, cadê? Teve um concurso lá, acertei todas as questões de CPC sem saber de nada do novo CPC. Por quê? Porque eu estudei memorizando as respostas e como as perguntas mesmo sendo diferentes, eu consegui que o cérebro raciocinasse para poder responder as novas com base nas respostas das anteriores, nos comentários. Mas se eu tivesse estudado pelo Código de Processo Civil, eu não acertaria nenhuma, porque ele ia bagunçar com o outro. Então é por isso que eu tirava. Basicamente isso. Então, é assim, a questão, tudo que muda, o cérebro vai rejeitar, porque é o conhecimento imutável. Então isso é muito bom para uma coisa que não muda. Se tu for, por exemplo, fazer um estudo bíblico, aí não muda, né? Basicamente, é uma coisa assim. Ou se o direito fosse imutável mesmo. É bom pegar isso aqui para direito canônico, porque o direito canônico é difícil mudar, né? Então, acho que vós já entendeste como esse método é eficiente, por quê, que não é muito bom fazer isso. E detalhe, este método deve levar um certo trabalho, um certo empenho, mas ao mesmo tempo, vendo, eu fiz a disciplina de direito tributário em 2000 e, vamos ver aqui o ano, né? 2014.2. E foi quando eu estudei o conceito de tributo. E por que eu decorei o conceito de tributo muito fácil agora? Mesmo sendo um conceito grande, porque é muito simples, porque eu já tinha decorado e tinha esquecido, mas a pessoa que decora não esquece. Ela vai para o arquivo e quando a pessoa vê de novo, fica fácil de lembrar, eu posso dizer de novo. Tributo é toda prestação pecuniária ou moeda ou cujo valor se possa exprimir, que não constitua sanção de atilista instituída em lei cobrada mediante atividade administrativa penal vinculada. Por que no começo eu não queria explicar para as pessoas na hora da prova? É muito simples, que quando a pessoa falasse alguma outra coisa do assunto, ia misturar com o que estava lá. Depois eu adaptei o método para não ser puramente decorado, mas sim assimilado, que eu decorava só uma parte e essa parte chamava as outras. Então, basicamente, foi exatamente por isso, para poder explicar sem poder se atrapalhar. Então, agora que eu já expliquei o método de estudo, então, é uma curiosidade que muita gente não sabia. Então, é o vídeo na vertical para explicar isso. Basicamente, ficou um vídeo chato, né, mas é um método de estudo. Quem quiser optar por este método, eu já disse as vantagens e as desvantagens. Isso é ótima vantagem para quando aqueles professores que gostam de tirar um não, botar um não e trocar para poder marcar, isso é ótimo. E também para aquelas de raciocínio, porque mesmo que a pergunta for um problema, tipo um caso, tu já vai ter todas as informações no teu cérebro. Vai ter o artigo, vai ter a explicação do livro, basicamente todo no teu cérebro. Então, tu já vai ter todos os elementos para raciocinar e resolver o caso. Porque se for tentar entender, tu vai acabar atrapalhando na explicação e deduzindo uma coisa errada. Então, como já tem E o problema é com as mudanças. Então, muitas graças por assistir este vídeo aqui. Este vídeo, basicamente, eu fiz para o Instagram, né, basicamente. E vai.